Queridos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos reunidos para bendizer o nome do nosso Deus. E nesta oportunidade eu quero ser grato ao nosso Deus e também ao nosso pastor e os obreiros que aqui estão pela oportunidade a mim cedida. Como foi comentado pelo pastor Fernando, eu gostaria, irmãos, de fazer algo que posso dizer que esperei por muito tempo para fazer. Então, eu pedi uma licença aos irmãos. Quero fazer menção da minha esposa, que ali está, a Mariane, a mulher mais linda desta igreja, tá bom? Feito isso, abra comigo a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 7, o versículo 9. Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 9. Hoje nós, com a graça de Deus, falaremos sobre aquilo que Deus faz pelo seu povo. Aquilo que Deus faz pelo povo escolhido por Ele. Versículo 9 do capítulo 7 de Deuteronômio diz assim: Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Repita comigo. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. Podeis assentar. O capítulo 7 de Deuteronômio, ele se inicia, e nós vamos retornar alguns versículos, até o versículo de número 1, para entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite. Mas ele se inicia com o vislumbre daquilo que Deus já tinha prometido a este povo. Um povo que recebeu a promessa de Deus de possuir uma terra por herança. E esta promessa é uma promessa dita desde ao patriarca Abraão, lá pelo capítulo de número 12 de Gênesis. E quando Deus ele está para cumprir esta promessa, há algumas recomendações a este povo. Orientações para que quando eles entrassem, chegassem lá, eles não se esquecessem daquilo ou daquele que os levou a chegar ali. E eu gostaria que nós atentássemos para o versículo de número 1, deste mesmo capítulo, que diz assim: Quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Versículo 2. E quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, e tu as ferirás e as destruirás completamente, não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdias. E o texto vai continuar, nós vamos chegar ao versículo 3, mas o que Deus está fazendo com o povo de Israel é prepará-los para quando eles chegassem lá, eles enfrentando e derrotando as nações aqui descritas, não se esquecessem da aliança que eles tinham com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O que o povo precisava entender é que a conquista, a vitória,
a riqueza, as benesses da terra, não poderiam saltar mais ao seu coração do que o relacionamento com o Deus que os fez chegar ali. A princípio, nós podemos já aplicar isso para a nossa vida, porque isto é uma realidade. Muitos esquecem-se daquele que fez chegar a bênção até nós para se apegar mais à bênção do que a Deus. E o que Deus está fazendo, eu já havia dito que chegariam. Vocês conquistarão, porque Deus já havia dito que eles conquistariam. Mas o que Deus queria daquele povo era o entendimento de que mesmo chegando na terra, eles não poderiam se esquecer do Deus que os fez chegar ali. E Deus dá estas orientações. E o versículo de número 1, ele é importante, porque a efeito histórico, o texto faz questão de narrar e de elencar ali as nações que o povo de Israel derrotaria para conquistar aquela terra. O que Deus faria com aquele povo era fazer um povo pequeno, um povo sem expressão de guerra, um povo sem conquistas, conquistar e derrotar para isso 7 nações maiores e mais fortes do que eles. E isso é importante aqui, porque o texto está dizendo que Deus faria ou expulsaria de diante de Israel estas nações. Deus faria com que o povo de Israel conquistasse de forma sem ter pretexto algum para aquelas nações derrotarem a Israel, e eles seriam vitoriosos sobre eles. O que Deus está dizendo aqui é algo que nós precisamos depreender deste texto e destacar aqui hoje. É que Israel não teria condição alguma de conquistar aquela terra se não fosse o Deus de Israel batalhando por eles. O texto é claro em dizer, e vai se narrar as nações, e vai dizer 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. O que Deus está dizendo para Israel é: lembrem-se e não se esqueçam de que se não fosse a minha poderosa mão, vocês não conseguiriam conquistar esta terra. O que Deus está dizendo a Israel e o que Ele diz a nós é que as vitórias da nossa vida estão reservadas a nós por um motivo só. O motivo é que Deus nos concede estas vitórias. Maiores e mais poderosas. Só que esta mensagem é uma mensagem de acalento a nós. Porque por vezes o que está diante dos nossos olhos é algo que nos faz temer. Por vezes o gigante que afronta a nossa vida é aquilo que nos faz ter medo do que está por vir. Só que o texto de Deuteronômio está nos mostrando que não importa o tamanho, a expressão, a força, o poder do nosso inimigo. O que importa é que o maior é aquele que está conosco do que o que está contra nós. O que o texto está dizendo é claro e nós não precisamos forçar nada aqui. As nações eram maiores e mais poderosas, mas a nação que ficou com a vitória era uma nação que poderia ser menor, poderia ser menos poderosa, mas é a nação que tinha um Deus verdadeiro ao seu lado. E o que Deus está dizendo a nós, meus irmãos, é uma coisa só: a terra que é tua, a vitória que Deus te prometeu, chegará, não porque você tem condição, mas porque Deus fará com que você alcance estas coisas. 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, mas não foram párias para Israel, porque Deus estava ao lado deste povo. E o que é mais interessante aqui é que o que Deus está fazendo com a nação de Israel é cumprir promessa. O que Deus está fazendo com este povo é cumprir aquilo que ele já havia dito.
O que Deus está fazendo é cumprir a sua palavra na vida deste povo. E é por isso que esta mensagem é uma mensagem que nos traz conforto. Porque a dimensão de que Deus fez com Israel é o que Deus pode fazer conosco também. É promessas que aos nossos olhos não poderiam se cumprir, aos nossos olhos não poderiam chegar, mas o Deus que cumpriu na vida de Israel algo que eles não poderiam sozinhos conquistar, é o mesmo Deus que nos promete e cumpre promessas na nossa vida. É por isso que nós precisamos nos confortar em saber que, não importando circunstâncias, recursos que nos faltem, ou até mesmo poderio para conquistar, Deus é quem nos garante que aquilo que Ele disse se cumprirá na nossa vida. Isto é claro em toda a Bíblia. Por diversas vezes Deus mostrou que aquilo que ao homem parece difícil, para Deus não é nada. Porque o texto de Lucas vai dizer que para Deus nada é impossível. É por isso que um descendente deste povo de Israel é aquele que vai derrotar um gigante sem haver ter pego numa espada. Este é Davi. É por isso que o texto de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 50, diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, o gigante, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Eu vou repetir isso. Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Sabe o que é isto? É o Deus de Israel que garante vitórias improváveis para o teu povo. Este texto é significativo porque o texto de Samuel, nos versículos anteriores, vão mostrar que o gigante era alguém preparado. Ele não era só gigante. Ele era gigante, mas guerreiro. Provado em batalhas e sem ter perdido nenhuma delas. Só que Davi se apresenta e ele vai dizer palavras que são palavras que nós precisamos aprender para as nossas guerras. Davi vai dizer ao gigante: eu vou a ti, não com espada, nem com escudo, nem com a armadura de guerra, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Foi cantado aqui, este nome é infalível, este nome é poderoso, e é por isso que Davi está dizendo: eu não preciso, Golias, de espada, de lança, de escudo, de armadura. Eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é saber: o Senhor dos exércitos está comigo. E o matou sem que tivesse uma espada na mão. Está pensando que a guerra que você enfrenta, que a batalha da sua vida vai ser vencida pelas tuas armas? Não. A batalha que você enfrenta na tua casa, no meio dos teus, vai ser vencida em nome do Senhor dos exércitos. E não importa se o inimigo é maior, mais forte, se ele tem mais poder, o que importa é: o nosso Deus garante a nós vitórias. Quem crer que o nosso Deus garante vitórias, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus que garantiu que o povo entrasse na terra, é o teu Deus, meu irmão. É o nosso Deus. Ele permanece conosco. Ele ainda está ao nosso lado. E o que Deus está fazendo é cumprir promessas. E quando o texto segue, Deus continua a dar orientações a este povo.
E ele vai dizer: olha, não façam pacto, aliança com estes povos que vocês derrotarão. O que nós temos aqui é uma orientação importante, porque o que Deus está fazendo é a separação do seu povo para aqueles povos pagãos. O que Deus está fazendo é fazendo com que o povo estivesse protegido de toda e qualquer cultura ou crença que poderia desvirtuar o povo da sua relação com Deus. E Deus está fazendo com que o povo entenda isso. É por isso que ele está dizendo: vocês não farão pacto ou aliança com elas, nem lhes exibirão misericórdia. O que Deus está fazendo é separando o seu povo. E o versículo 3, ele continua dizendo: tampouco estabelecerá casamentos com elas. Não dirás tua filha ao seu filho, nem a tua filha tomarás a teu filho. Porquanto ou porque elas fariam com que o teu filho deixasse de me seguir, de me servir, e serviria a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá. O que Deus está fazendo é claro aqui, é separando o seu povo. Quando Deus disse ao povo dele, em Levítico capítulo de número 19, sede santos como eu sou santo, é justamente isto. A ideia de santidade do Antigo Testamento é a separação, é a moral que Deus tinha perfeita e incorruptível e que ele compartilha ou estabelece como padrão para que o seu povo seguisse. E quando o povo entrasse na terra e se ajuntasse, se misturasse com aqueles povos que ali estavam, o que eles fariam era se perder do caminho de santidade que Deus havia estabelecido. É por isso que Deus está dizendo: não farão casamentos entre os teus filhos e as tuas filhas com os filhos e filhas destes povos. O que Deus está fazendo é separando o seu povo e mantendo com eles uma relação profunda e íntima, onde Deus está bem perto do seu povo e o seu povo pode perceber a presença do seu Deus. E aí o versículo de número 5 vai dizer: mas assim lidareis com elas, destruireis os seus altares e quebrareis as suas imagens e derrubareis os seus bosques e queimarás com fogo as suas imagens de escultura, porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial e para si mesmo, acima de todos os povos que há entre a face da terra. Olha o que Deus está dizendo: vocês são povo santo para mim. Ou seja, não se misturem, não vão para um caminho de mistura com os povos pagãos. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é protegendo o seu povo, porque o que o texto está dizendo é: a partir do momento que o povo se mistura, o povo se perde, e o que Deus não quer é que este povo se perca. E é por isso que nós iniciamos esta mensagem a dizer: é importante que nós nos lembremos o que o povo precisava lembrar. A coisa mais importante e que nós precisamos tomar cuidado para não perder, não é a terra que Deus nos concedeu, não é a bênção que Ele nos deu, não é a conquista que Ele nos fez conquistar, mas é o relacionamento com o Deus desta aliança. É por isso que Deus está se preocupando em preparar este povo para que eles não se perdessem, para que eles não se misturassem. É por isso que Deus está dizendo: vocês são para mim um povo escolhido, um povo especial. E nós precisamos entender isso, irmãos, de que Deus nos escolhe, que Deus nos faz estar perto deles, mas há uma condição para tal: nós precisamos manter um relacionamento com este Deus. É por isso que quando nós chegarmos no versículo de número 9, nós entenderemos que há uma resposta para um Deus que faz coisas grandes ao teu povo. Há uma resposta para um Deus que cumpre promessas ao teu povo. E qual é esta resposta? Essa resposta está
em nós, não nele. Essa resposta está em nós, e nós precisamos cultivar isso. E aí o texto segue para dizer no versículo de número 7: o Senhor não derramou seu amor sobre vós, nem vos escolheu, porque éreis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. E aqui, irmãos, há uma coisa muito, mas muito, muito linda que Deus está dizendo a este povo. Quando Deus está dizendo: olha, vocês são um povo especial, vocês foram escolhidos por mim, o versículo de número 8 vai dizer algo que nós precisamos entender para hoje, para a nossa vida. Deus está dizendo: vocês não foram escolhidos porque eram mais numerosos, vocês não foram escolhidos, ou Deus não derramou sobre vós o seu amor porque vocês eram maiores do que outros povos, não, porque vocês eram menores, vocês não tinham expressão. O que isto quer dizer é: Deus não nos ama, ou Deus não nos derrama a sua bondade e graça porque nós temos algo ali a oferecer. Não. Ele nos ama porque Ele nos amou. Ele nos ama porque Ele quis nos amar. Você não precisa ter algo, você não precisa ser bom, você não precisa ser bonito, não. Deus te ama porque Ele te ama. Deus te ama porque Ele quis te amar. E isto é algo confortador para nós, porque para muitos no mundo se precisa ter, se precisa ser algo, se precisa alcançar algo, há requisitos. Mas Deus está dizendo: vocês não foram escolhidos porque são maiores, vocês não foram escolhidos porque tem mais número, não. Deus derramou o seu amor mesmo vocês sendo menores do que outros povos. Ai, irmãos, isto é muito lindo para nós entendermos que a graça de Deus é tão grande a nós, de que nós não somos e não temos nada, mas Deus tem um amor incondicional para nós. Ai, irmãos, eu não preciso aqui nem falar para você, porque você sabe, o maior amor, a maior demonstração deste amor é que Cristo se deu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus está dizendo uma vez mais e ratificando isso para que nós entendamos: não foi porque tínhamos ou éramos algo, porque nós não tínhamos e não éramos nada, mas Deus nos escolheu, Deus nos amou. É por isso que o versículo de número 8 é tão maravilhoso: mas porque o Senhor vos amou, não porque erais mais numerosos, porque vocês eram menores do que qualquer outro povo. E aí o texto vai continuar para dizer: porque o Senhor vos amou, e porque Ele desejava cumprir o juramento que havia feito a vossos pais, o Senhor te trouxe com mão forte e te resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Ah, irmãos, aqui está o motivo de que Deus nos faz coisas grandes. O texto no versículo de número 8 está dizendo: mas porque o Senhor vos amou, e porque Ele desejava cumprir. Não é porque tínhamos algo, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada sequer para oferecer em gratidão a Ele, mas porque Ele nos amou e porque Ele desejava cumprir o que havia dito, foi por isso que Ele nos fez vir com a sua mão forte. Foi por isso que Ele nos fez conquistar. Foi por isso que Ele nos fez alcançar. Foi por isso que Ele derrotou os inimigos. Foi por isso que Ele nos fez ver que o que Deus diz, Ele cumpre, porque Ele não pode voltar atrás. E aí o texto está dizendo: foi por isso que o Senhor com mão forte te resgatou da mão de Faraó. O que Ele fez com você? O que Deus fez contigo, com a tua vida? O que Ele fez que você olhou e disse: se não fosse o Senhor, isto não tinha acontecido comigo? E Ele fez porque Ele escolheu. Ele quis cumprir o que havia dito. Ele quis nos amar, e foi por isso que Ele cumpriu. E foi por isso que Ele com mão forte nos trouxe.
E aí nós chegamos ao versículo de número 9 que lemos. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam e o guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. O texto, ele é um texto que tem muita simbologia. O texto expressa verdades que nós precisamos aqui destacar. Primeiro, o texto começa dizendo, sabe, portanto. E é interessante porque há uma construção aqui. Desde o versículo de número 1 até o versículo de número 9, o texto está construindo algo. É o vislumbre do cumprimento da promessa. O texto se inicia dizendo, quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir. O povo ainda não tinha chegado lá, mas a orientação de Deus, a preparação de Deus já estava chegando a eles. O texto vai descrever e narrar as nações que o povo derrotaria para alcançar esta terra, dizendo, nações maiores e mais poderosas do que vocês. O texto vai dizer das orientações de Deus, para que o povo não se misturasse com essas nações, para que o povo não se perdesse de diante deles e mantesse a sua santidade. O texto vai expressar o amor que Deus tinha para com este povo, da sua escolha e da promessa que tinha feito a eles. Um amor que não veio por causa do povo ser maior ou mais numeroso, não, mas um amor que veio pela graça e bondade deste Deus. E aí o versículo de número 9 vai dizer, sabe, portanto, isto é, o texto todo que nós chegamos até aqui é um indicativo para confirmar aquilo que vem após este portanto. E isto é, que o Senhor teu Deus é Deus. Meus irmãos, aqui é importante que nós prestemos muita atenção. O que o texto está dizendo é, o Senhor teu Deus, Ele é Deus. E o que é isto? É que o povo entendesse aquilo que está descrito em Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 4, que era um textuário para o povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que esse povo precisava entender era que o Deus que fez promessas a eles, o Deus que fez com que o povo alcançasse essas promessas, o Deus que tinha uma relação próxima com este povo, era o único Deus verdadeiro. O que o povo precisava entender depois de tudo isso, que o texto que nós vimos aqui, era que eles precisavam expressar em seu coração uma única verdade. Nosso Deus, Ele é Deus. E o que é isso? Quando nós dizemos que Ele é Deus, nós estamos dizendo, o Senhor nosso Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que zela por nós, é aquele que nos faz alcançar lugares que nós não poderíamos alcançar. É o Deus da provisão, é o Deus da cura, é o Deus que nos faz ficar de pé, é o Deus que não nos deixa nos perder. Esse é o nosso Deus. O que o povo precisava entender é o que nós precisamos entender. Sabe, portanto, é a conclusão de uma história para dizer para nós, aquilo tudo que passou é para que nós entendamos, o Senhor nosso Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E isso é importante nós dizermos aqui, irmãos, porque o salmista ele vai dizer, o nosso Deus é fortaleza. E o que é isso? Ele está dizendo, Ele é fortaleza. Ele não vai ser e nem deixou de ser, não. Ele é. O nosso Deus é Deus. Isto é permanência. Hoje Ele é e amanhã continuará sendo. E isto precisa ser uma verdade ecoando em nossos corações. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. E este povo já sabia quem era este Deus. Isto que é importante. Se nós estamos falando de um povo que precisava manter um relacionamento com Deus, nós estamos falando de um povo que conhecia este Deus. O Deus que os fez sair com mão forte do Egito. O Deus que os guiou pelo deserto, com provisão, com mantimento,
com segurança. O Deus que os fez chegar ao lugar da promessa. Este era o Deus. E aí o texto vai dizer que é um texto para o próprio Israel. E ele está dizendo, sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. Irmãos, nós precisamos cultivar uma vida com Deus para entender e chegarmos a ter um versículo de número 9 em nossa vida. Eu sei que o Senhor meu Deus é Deus. Isto é a confiança de alguém que conhece e que tem um relacionamento com Ele. É por isso que o texto está dizendo, é uma ratificação, é uma confirmação. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus. E o texto continua, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Primeiro falaremos da fidelidade e depois da resposta. Este Deus é um Deus imutável, como foi cantado aqui e como o texto está expressando. Este Deus que é Deus, e que o texto reafirma para esse povo que eles precisavam entender isto, é o Deus que guarda esta aliança, este concerto, este relacionamento com o povo por 1000 gerações. E isso não quer dizer de quantitativo, não apenas para se dizer por 100 ou por 1000, não, mas é para que entendamos que há uma fidelidade eterna de Deus para com o seu povo. Não muda e não passa. Por 1000 gerações expressa uma perpetuidade. Deus é Deus e continuará sendo Deus. E a sua aliança será guardada por Ele, porque Ele não muda. Então por 1000 gerações, ou por mais que 1000 gerações, Deus guardará esta aliança para com o seu povo. Ele não muda e Ele é fiel para isso. E agora nós entendemos algo que nós precisamos aqui também destacar, que a aliança que Deus tem para com o seu povo é uma aliança proposta por Ele, sim, só que há uma resposta deste povo para com Deus, e é aqui que a mensagem de Deus reside a nós, porque se Deus guarda a aliança com o seu povo por 1000 gerações, a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam. Aqui é importante destacar isso. Deus guarda esta aliança para com aqueles que o amam. E é por isso que eu disse de uma resposta. Há uma resposta de quem recebe a benesse de Deus, a bênção de Deus, a promessa de Deus. Porque o povo, ele não fica isento de adorar a este Deus em resposta por aquilo que ele fez. O povo não precisa pagar. Deus fez porque ama. Deus fez por graça. Não é isto. Mas aqueles que recebem a bondade de Deus são envolvidos por um sentimento de gratidão tão grande que eles vão fazer algo em resposta a Ele. Isto é o que diz o texto de João, capítulo de número 14, versículo 15, que aqueles que amam guardam os mandamentos. Isto é, o amor tem por consequência a ação. A ação é a obediência. Quem ama, obedece. Quem ama, guarda os mandamentos. O nosso amor para com Deus é expressado pelas nossas ações diante dele, e isto é uma resposta para aquilo que Deus nos deu. Se Deus nos amou primeiro, a resposta a este amor é: eu guardo os seus mandamentos, eu obedeço a Ele. Só que Miqueias, capítulo de número 6, versículo 6, é um texto muito conhecido, onde o profeta está questionando e dizendo: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante a face do Deus Altíssimo? O que o profeta está dizendo é um questionamento muito claro para dizer: olha, o que eu posso fazer diante deste Deus? Com que eu me apresentarei? Ele está dizendo: com o que eu me apresentarei? É claro que a sequência do texto, a resposta bíblica para isto é muito clara em dizer:
dizer que Deus não espera de nós sacrifícios, não, Ele espera um coração sacrificado diante dEle. Mas o que eu gostaria de que nós entendêssemos aqui, irmãos, é que aquele que ama a Deus e aquele que recebe da sua bondade, ele tem um sentimento no coração, e o sentimento é este de Miqueias, quando ele diz: com o que eu me apresentarei diante do Deus Altíssimo? Com o que eu me inclinarei diante do meu Deus? A resposta daquele que ama a Deus é questionar e se preocupar: com o que eu me apresentarei diante deste Deus? O Deus que nos fez chegar a uma terra, derrotando nações maiores e mais poderosas. O Deus que com mão forte nos tirou da mão de Faraó. O Deus que nos guia por um deserto e nos faz ter providência no meio dele. O Deus que nos faz viver benesses tão grandiosas que nós podemos dizer: se não fosse Ele, nós não conseguiríamos. Com o que eu me apresentarei diante deste Deus? Quem recebe de Deus, irmãos, tem este sentimento: o que eu posso fazer diante de tanta bênção, diante de tanta misericórdia, diante de tanta bondade? Eu não merecia, mas Deus dispensou a mim tanta graça. Deus fez com que eu alcançasse coisas tão grandes. Deus me deu tanta coisa. Com que eu me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? E é uma resposta. Porque se há o questionamento do profeta, aquele que ama e recebe de Deus, ele faz algo. Mesmo que seja pouco, mas algo ele faz. É isso que nós vemos na vida dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó. Estes homens, quando recebiam de Deus, há diversos textos para exemplificar isso, eles erguiam altares ao Senhor. E erguer o altar para eles não era como uma iniciativa. Hoje nós aprendemos sobre voto. E o voto que muitas vezes, disse a irmã Milka aqui lecionando a aula para a maturidade, muitas vezes nós fazemos quando estamos no aperto. Quando nós queremos clamar o socorro de Deus e nós vamos dizer: Senhor, se tu me deres isto, se tu me fizeres escapar dessa circunstância, então eu farei tal coisa. Só que o altar erguido pelos patriarcas é diferente. Porque para eles o altar não era uma iniciativa diante de Deus. Não era eles iniciando algo ou clamando por algo, mas era uma resposta por aquilo que Deus tinha feito a eles. Era como uma ação de graças. Quando o Senhor fez, eles então erguiam um altar ao Senhor. É isto que Isaque faz quando, depois de abrir, este é um lugar amplo. Deus tem alargado o nosso território. E Isaque então vai ter lá em Beceba um encontro com Deus, ou melhor, Deus se encontra ali com Isaque. E após este encontro, Isaque vai erguer um altar. E o que era isso? Uma resposta. Deus apareceu para Isaque, reafirmando promessas que já tinha feito para o seu pai e também para ele. E aí Isaque então, como resposta a isto, ele vai erguer um altar a Deus. Aqueles que recebem algo de Deus, eles são envolvidos por um sentimento que os fazem fazer algo para Deus. E é por isso que o texto de capítulo de número 9 é importante. O versículo de número 9 é tão importante, porque o texto vai dizer: o Senhor, Ele é Deus e é Deus fiel, e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Mas, isto é, daqueles que o amam. E a pergunta para nós é muito simples nesta noite: nós amamos a este Deus?
Nós falamos aqui do que ele faz, mas a conclusão é a pergunta e o questionamento: você ama a este Deus? Porque se você ama a este Deus, alguma coisa você vai fazer em resposta àquilo que Deus já fez por você. Porque nós poderíamos aqui perguntar a cada um de nós que aqui estamos: o que é que Deus fez por você? E eu não tenho dúvidas, porque nós não precisamos conhecer a história de cada um, mas é certo de que Deus já fez muito por nós. E eu resumo tudo isso com o que o salmista disse: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor, a pergunta é: você dormiu esta noite? Você acordou por certo porque você está aqui? Então a resposta você pode dar: o que é que Deus fez e faz por você? Nós estamos aqui por um único motivo: a bondade do Senhor nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou. Ela alcança a mim, ela alcança a minha família, ela alcança os meus. Então a pergunta que nós precisamos sair daqui fazendo um por um é: nós amamos a este Deus? Porque do outro lado da aliança está um Deus fiel, irmãos. Se coloque de pé comigo. Um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que não quebra a sua aliança. Então só cabe a nós dizer: nós amamos a este Deus, porque aqueles que o amam receberão a fidelidade dele, porque Deus guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Hoje nós sairemos daqui entendendo de que o Deus que fez com que Israel entrasse na terra que ele havia prometido é o Deus que continua sendo o nosso Deus. O versículo 9 precisa sair gravado em teu coração. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus. E isto amarra cada ponta da nossa vida para dizer: não importa a circunstância, a resposta para esta dificuldade é: sabe, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, e Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Isto é, daqueles que o amam. Então a pergunta continua sendo feita: você ama a Deus? Ou melhor, você ama a este Deus? Ele permanece o mesmo. Há vitórias que nós ainda alcançaremos, irmão, se nós precisamos crer nesta palavra. Há vitórias que você, a sua casa, a sua família, os teus, ainda hão de alcançar. Vocês ainda chegarão àquela terra. Não chegaram ainda, mas vão chegar. Mas a pergunta, ela continua sendo feita: nós amamos a este Deus? Não é para o amanhã, não é para o dia da vitória, não, é para hoje. Nós amamos a este Deus. O povo precisava entender isso. É o povo que relacionou-se com este Deus no deserto. Então não é para a terra prometida, isso é para hoje. Você pode dizer: eu ainda não cheguei lá. Deus disse que eu chegaria, mas eu não cheguei. Mas você pode também dizer: eu sei que o Senhor, o meu Deus, Ele é Deus. E Ele é Deus fiel, Ele vai cumprir. Ele é Deus fiel, Ele vai me fazer chegar. Ele é Deus fiel, Ele vai me fazer derrotar nações maiores e mais poderosas. Mas eu preciso entender, preciso amar este Deus,
Que hoje, para a tua semana, para a tua vida, você entenda isso. E que você possa dar resposta a Deus daquilo que Ele tem feito em tua vida. Que você possa dar resposta a Ele do que Ele te entregou. Porque pode ser que alguma promessa Ele ainda vai cumprir, mas a bondade, a fidelidade, o cuidado, o zelo, a provisão, a cura, tudo isso Deus já dispensou a nós, e nós precisamos dar resposta disso a Ele. E eu gostaria de concluir com a permissão do pastor, perguntando se há alguém aqui que ainda não serve a este Deus, que ainda não o conhece, que ainda não se relaciona com Ele. Esta oportunidade é para você, para que você possa sair do seu lugar, levantando a sua mão e se entregando a este Deus. Este Deus, que é o nosso Deus, permanece de braços abertos para te receber. Esta oportunidade é tua, e você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente e aceitar a este Deus. Ele está de braços abertos para você. Esta oportunidade está aberta até o final do culto. Você pode vir aqui à frente dizendo que quer e deseja aceitar a este Deus. Nós vamos concluir porque o meu tempo já acabou. E eu gostaria de fazer uma oração conosco. E nesta oração ela é muito simples. Mas é para que Deus, não que Ele cumpra, porque Ele vai cumprir, mas para que Ele trabalhe em nosso coração, para que nós sejamos o povo que ama a Deus. E como foi dito aqui, o amor a Deus me faz fazer algo por Ele. Então que nós possamos amar a este Deus. Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Senhor, aqui estamos, e o Senhor nos conhece, o Senhor tudo vê, tudo sabe. Aqui estamos para nos apresentar diante do Senhor, ó Deus. E a nossa oração é muito simples diante do Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, corações que te amam e vidas que te servem por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar diante do Senhor, a sermos melhores diante de ti, a partir daquilo que o Senhor já nos fez, vivermos uma vida devota ao Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a expressar amor em nossas ações. E faça isto, ó Deus, para que todos os olhos vejam que o Senhor permanece sendo Deus fiel, aquele que guarda a aliança, que guarda a misericórdia e que continua fazendo com que o teu povo alcance promessas até aquelas mais improváveis. Esta é a nossa oração, ó Deus. Seja o Senhor conosco e seja o Senhor por nós, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Ele continue abençoando a sua família e a sua casa. Meus irmãos, com a permissão do nosso pastor, e seguindo a orientação dele, eu gostaria de deixar apenas um aviso. Prometo que serei muito breve, 1 minuto.